Olá, vocês do futuro. Aqui é o podcast de modo geral, Monobloco, número 31, com André Del Fuego, Semaia Oliveira e João Paulo Cuenca. Como vocês notaram, nós não temos imagem, é a forma que encontramos para viabilizar e atender os pedidos de retorno do podcast, sem maiores preocupações aí com edição. Então é take único. João Paulo Cuenca. Que saudade. De modo geral, agora que a gente deu uma pausa, deu para entender como ele era uma espécie de âncora para a sanidade durante esse período. Minha observação é que, de uma maneira muito previsível, talvez, as forças todas estão se acomodando, né? O Brasil vai entrando, vai naturalizando coisas que a gente achava que eram terríveis, viraram mais uma notícia. Tipo, por exemplo, hoje eu estava vendo aqui, tem um coronel que vai ser um diretor da Funarte, enfim, essas coisas, né? E é só mais uma notícia, né? E vamos tocar nossa vida, porque isso vai passar. É um pouco isso. O sentimento de agora, para mim, é um pouco isso. Sim. Semaia Oliveira, minha cara, seja bem-vinda de novo, agora que você é uma colunista permanente do podcast. Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui, muito chique ser colunista do De Modo Geral, obrigada, gente. E, bom, acho que, concordando muito com o João Paulo, acho que a gente está chegando num nível de normalizar tragédias, mas acho que estamos chegando também num momento eleitoral, né? Pensando em municípios, principalmente. E eu tenho visto algumas movimentações importantes aí a partir das periferias, candidaturas negras. Acho que no meio do caos a gente tem visto crescer essa efervescência que não é de agora, né? Ela é fruto de muita luta e muito trabalho aí nos últimos anos, mas acho que me abriu aqui um deslumbramento de uma possibilidade de micro transformações e políticas nos próximos anos, né? Trabalho longo, ainda muito árduo, mas acho que eu abriria com esse horizonte ainda distante, mas não tão longe. Olá a todos, saudade mesmo, muito bom estar de volta. Muita coisa chamou atenção durante esse tempo e é muito difícil elencar alguma coisa, mas o que me ocorreu hoje foi o percurso da Sarah Winter, que ela pendulou entre dois espectros políticos, assim, ela foi de uma militância feminista aos 300 do Bolsonaro, acho que ela ainda está com uma tornozeleira eletrônica, e ela ela foi escorraçada de ambos os movimentos, né? E eu fiquei pensando na necessidade de pertencimento, sabe? O quanto ela é uma cilada, assim, tirando aqui os crimes dessa garota, sabe assim, pensando mesmo nesse exemplo como uma necessidade de pertencer. E aí a questão não é só filosófica, existencial, porque esse pertencimento que está na rede e é visível e mensurável, eles transformam em dados mensuráveis, não é? E isso não é só usado pela política e pela publicidade. Existe já uma autonomia relativa desses algoritmos que dá já para dizer que nós estamos sendo programados pelos algoritmos. E isso é mais do que a eleição americana brasileira. Isso é um presente já vertiginoso. E ele vai criando um mundo para cada um. A gente perdeu o mundo em comum. Cada um tem seu mundo. Ao mesmo tempo em que a gente anda como uma manada, né? Comportamento de massa, mas é um comportamento de massa unitário. Você tem um comportamento de massa sozinho, ainda mais no isolamento e tal. Estou muito preocupada com isso, com o fato de estarmos sendo programados nesse momento. Sim, é verdade. Eu tenho me preocupado, tenho acompanhado aí essa mudança de nomes
entre os ministros do Supremo e tenho acompanhado mais de perto a expansão que já era visível de um pensamento totalitarista no Ministério Público brasileiro, sobretudo nos ministérios públicos dos estados e entre os juízes estaduais e federais. Parece que quando a gente fala em julgamento, e esse é um debate mais de ordem mais filosófico, André Del Fuego, mas que é uma coisa que deve ocupar o debate público, assim, me parece meio urgente. Quando se fala sobre uma sentença, um voto num acórdão, uma coisa que nunca se coloca é que toda pessoa, quando ela nessa posição, ela vai formular uma decisão, ela primeiro se confronta dentro da sua cabeça com o espectro de valores que ela tem, preconceitos, esperanças, entende? Taras, loucuras, ódios. Depois que ela vai olhar para o ordenamento jurídico, para o sistema jurídico. Então, essa busca de uma impessoalidade, né, para que você não contamine sua biografia, para que as suas decisões não fiquem contaminadas pela sua biografia, a sua inclinação para o racismo, sua homofobia, seu machismo, enfim, né, isso faz parte, né, dessa construção racional. Então, você já não escapa disso, dessa inclinação de preconceito. E o que eu tenho visto claramente, tenho acompanhado o movimento do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que mostra um despudor crescente de indivíduos que fazem parte dessas estruturas dizendo não, bandido bom é bandido morto mesmo, direitos humanos para humanos direitos. Então, quer dizer, a democracia nesse momento, se depender do judiciário, ela está super em risco. E essa é uma preocupação que tem a ver com o comportamento brasileiro e tem a ver com a minha reflexão de hoje. Muito bem. O que mais? Ontem foi o debate dos vice-presidentes, né, candidatos a vice da eleição americana, e teve a questão da mosca, né, que pousou no cabelo branquíssimo do Pence, num momento incrível, inclusive, muito oportuno, que estava se discutindo o racismo americano e tudo mais. E imediatamente surgiu, então, a imagem do Biden com o mata-moscas. E esse mata-moscas, em questão de horas, transformou num mata-moscas, num objeto, que se vendeu até há poucas horas atrás 35 mil unidades de mata-moscas para incrementar a Muito grana bom. da campanha. Uau, né? Assim, virou parquinho, né? É parquinho, assim, quem está no escorregador, na fila. Eu Quando a política vira achei... entretenimento, é dureza, né? Vira uma coisa que é Exatamente, uma João. novelinha, É né? As isso, pessoas consomem como se isso. estivessem consumindo a novela das 8. É. Isso é um desastre. Assim, a gente está vendo a consequência disso. E eu vou falar, tem uma cena muito em relação à política americana que eu acho que é um ponto de virada. Um dos grandes responsáveis por isso, por essa espetacularização, é o Barack Obama. Ele transformou um pouco a presidência dos Estados Unidos num programa de televisão. Num baile, né? Baile. Um baile, aí tem ele dançando com a Michelle Obama, tem ele fazendo playlists, tem ele sendo super cool, tem ele naquele jantar dos jornalistas correspondentes em Washington, esculhambando o Trump, humilhando o Trump, não sei se vocês lembram dessa imagem, ele fazendo 1000 piadas no stand-up, e o Trump ali humilhado, com a cara de ódio. Ele pavimentou o caminho para ter um artista, aí ter realmente uma estrela de TV na presidência dos Estados Unidos, né, que é o Donald Trump, né? Então, assim, é tudo muito ruim. E eu acho que os candidatos que vão conseguir daqui para frente prosperar, são os que entenderem essa lógica, a lógica do espetáculo e a lógica da narrativa do personagem. Queda, redenção, entendeu? Que você acompanha aquilo com muita emoção, sabe? Porque senão, se for um político tradicional, não ganha mais eleição, não. Esse personagem que tem se aproximado das pessoas, né? Porque eu acho que as pessoas estão muito cansadas dessa lógica política mais tradicional, e aí o que a gente escuta muito no Brasil, por exemplo, em relação ao Bolsonaro é isso, mas ele é do povo, ele é povão, ele fala, porque tem um personagem ali
que se assemelhou com, acho que o Barack Obama, nem posso dizer com profundidade, mas tudo que ele construiu nesse personagem dialogava muito com a comunidade negra também, né? Essa identidade, ele precisou construir e fortalecer essa identidade, que funcionou para além, inclusive, da comunidade negra nos Estados Unidos. E aqui, qual é a identidade? O que eu me pergunto, às vezes, é qual é essa identidade brasileira, né? E qual é o personagem que vai funcionar aqui? Isso é uma incógnita, né, ainda. Já funciona com o Bolsonaro, ele é aquele tio, o tio do pavê, é o clássico tio do pavê, com a Haider e com churrasco, e que vai comprar, é uma simpatia aquela cena dele indo comprar de Haider no caixa eletrônico, tirando dinheiro para fazer o churrasco dos seus seguranças, né? Assim, isso é de um apelo. E o personagem, para a gente pensar que agora também é o Boulos nesse momento, assim, ele Sim, deu uma clareada, uma ampliada, e usando dos memes que a esquerda disse que não usaria, e usando muito bem, assim, o Celtinha virou um personagem, né, uma espécie de Louro José do Boulos nessa coisa toda. Até interessante de observar. Então, essa era a pergunta que eu ia fazer para a Semanhá, porque ela, de nós aqui, ela é mais antenada, né? Não só por ser jornalista, mas por estar envolvida em vários projetos que dialogam muito com a situação de São Paulo. Como que ela está vendo a campanha aí para a Prefeitura de São Paulo, Semanhá, e a presença do Boulos? Nem sempre estou antenada assim, mas vamos lá. Eu acho que, para mim, ainda é uma incógnita muito grande. Assim, eu acho que tem uma disputa grande da periferia aí. Eu estou vendo, né, o candidato do PT fez um lançamento na Quebrada, o Boulos também está criando essa relação, que é uma coisa que ele já fazia um pouco antes. Está rolando essa aproximação, mas eu, sinceramente, ainda nos meus pares, assim, para a gente ainda é uma grande incógnita, sabe? De qual pode ser essa proposta, de quais vão ser os caminhos aí para pensar essas eleições. Eu tenho visto muito mais força nesses cargos de vereança, sabe? Eu tenho visto muito mais força nessas criações coletivas, nessas imagens, nesses personagens que não estão, de repente, concorrendo à prefeitura, mas estão ali concorrendo a posições que são importantes. E aí eu acho que é uma coisa que pode fazer a gente pensar aqui, né? Porque no Brasil a gente costuma pensar em política, eleição assim, né? Prefeito, governador, presidente. Mas eu acho que a gente tem criado aí cada vez mais a proximidade com o micro, né? Com as posições que são menores, que eu acho que é a grande virada para a gente na realidade, né? Pensar em mudar esse bando de gente, que tem muito mais gente lá, não sendo prefeito, nem governador, nem presidente, né? Eu acho que a gente tem começado a fazer esse caminho, mas eu não tenho muita resposta não, viu? Eu acho que ainda é uma incógnita, acho que o Boulos, em termos de narrativa, de fato está na frente, né? Eu acho que o Tato, pelo menos em São Paulo, não vejo aí muita proximidade ou muita... não é uma personalidade que eu acho que vai pegar demais. Então, eu acho que não tenho muitas respostas. Mas e tem o Orlando também, né? Que está aí com um discurso racial forte. Sim, verdade. E que é importante também nesse momento. Então, acho que eu tenho mais dúvidas do que pitacos. E ele é um nome forte, né? O cara Sim. ele tem conhecimento. Nessa linha, Semanhá, que vocês falaram, que o João passou também, referiu, João, eu acho que... Bom, hoje eu tive que sair, fui até a Martins Fontes lá pegar uns livros que eu encomendei, e aí eu passei pelo cemitério Consolação ali. E eu entrei no cemitério, porque eu vou a pé até lá. Quando eu estava voltando, eu pensei, cara, é uma caminhada longa até em casa, eu vou entrar aqui um pouco no cemitério, vou dar uma olhada nos túmulos. E passei um pouco ali, 15 minutos dentro do cemitério, estava completamente vazio. E eu fiquei olhando, né, aqueles túmulos, aquelas lápides, aquelas construções suntuosas ali, e metade delas destruídas por, assim, afetadas por falta de manutenção. E os mausoléus depredados, enfim. E aí você vê que a memória ela se mantém a partir de alguns cuidados, porque tudo tende a se deteriorar e cair no esquecimento. Nessa linha que vocês disseram, eu estava pensando aqui, eu acho que a arte e a literatura, em perspectiva, daqui a pouco, ela vai ser o canal que vai trazer alguma estranheza
no olhar histórico para o que aconteceu, porque, como disse o João, tudo vai se normalizar daqui a pouco, né? Vai se naturalizar, e acho que a arte vai ser o vetor aí que vai trazer uma certa estranheza e uma certa compreensão da tragédia que se viveu nesse período, né? Pensando nisso e aproveitando para fazer aqui uma homenagem ao Quino, que a gente perdeu essa semana, o criador da Mafalda, a Laerte fez uma homenagem, ele estava retweetando, na verdade, homenagens já feitas anteriormente ao Quino, e eu fiquei pensando, né, na Mafalda órfã, está falando de memória, né, se haveria essa possibilidade de a Laerte adotar a Mafalda e botar a Mafalda para dizer, sabe, para ela continuar a caminhar e nos dizer alguma coisa sobre esse tempo. Mas essa ideia, pensei nisso, nessa ideia que você está dizendo, de a arte estar sempre retomando, né? E ao mesmo tempo, ela também não tem essa pressa, né? Ela não é um repórter, ela não está reportando imediatamente, né? E por isso que é tão difícil para a gente que trabalha com isso também, porque a gente está digerindo isso. É pior, sabe? Tem esse peso. E acho que também não há muito uma ideia de como exatamente a gente está devolvendo isso como literatura, né? Aí esse é o papel depois de, enfim, leitores e críticos que muitas vezes diz, não é? Assim, imagino que você com a tua obra, Paulo, que está fazendo um caminho incrível, que você está descobrindo também o que escreveu a partir do que está trazendo para você. Você, inclusive, faz muito esse comentário de que você se aproxima muito do leitor, do diálogo do leitor nesse momento, não é? E certamente é por conta disso também, para saber exatamente o que foi que você escreveu. Sim. A ideia do podcast, e é tão bom estar com vocês aqui de novo, é um pouco isso, né? Você recapitula pontas, né? E junta pontas soltas, assim, né? Porque você consegue propor um diálogo, que é o diálogo do qual participam as pessoas que acabam escutando o podcast também. E é muito bom essas relações. E aí, João? E aí, queridão? Vou fazer uma pergunta. Como é que foi a tua experiência lá no Rio? Agora você está em São Paulo, né? Cara, então, preciso falar uma coisa. O Rio estava... No final de julho já tinha acabado a quarentena no Rio. Totalmente. Inclusive, eu passei agosto inteiro lá. A impressão que dá é que está muito mais aberto que aqui. São Paulo já deu abriu bastante, mas no Rio você tem a sensação que é completamente normal a vida que as pessoas estão levando. Inclusive os bares ficam abertos até mais tarde. Então, aqui em São Paulo, os bares fecham todos pontualmente às 10 e tem muita fiscalização, e às 10h30 parece que é 4 horas da manhã, não tem ninguém na rua. No Rio não está assim, muito pelo contrário. Como também não tem boate abrindo, Playboyzada fecha a rua. Uhum. Então, assim... Agora, preciso contar uma coisa para vocês, galera, e para os ouvintes do nosso podcast. Eu dei uma bela cloroquinada nas últimas semanas. Como não tenho mais que ver minha mãe, eu virei um cloroquiner. Ou seja, eu estou saindo, pessoal. Eu estou indo a bares abertos e tal. Tenho ido. Ali, por exemplo, ali na Bento Freitas, no centro, na calçada da Casa do Porco e do Xangô, ali em frente à Escola da Arquitetura, fizeram umas calçadas novas, lindas, com umas mesas de concreto, que você fica bebendo ao ar livre. E longe da passagem dos pedestres, e mais perto o suficiente para você poder olhar as pessoas andar. E é uma das coisas que eu mais tinha saudade de fazer, e que eu andei fazendo sempre que eu posso, é sentar num bar de esquina e ver pessoas andando. Eu descobri que isso é um dos grandes baratos da minha existência. E aí, essa semana, eu fui lá no Xangô e fiquei tomando uma cerveja, vendo as pessoas. A diferença em relação ao Rio é que, assim, aqui em outubro, eu sento nessa calçada do Xangô, tem eu, mais outra pessoa e poucas pessoas andando na rua. No Rio, seria completamente normal. Era cheio, várias mesas, todo mundo bebendo, enfim. O Rio avançou muito mais no chutar o balde, né? João, é uma pena. Não sei se vocês estão me julgando, entendeu? Não, desculpa. Não, é uma pena eu estou que as invejando. pessoas... Eu estou invejando, porque eu não consigo fazer isso. Assim, eu não sei qual é a etiqueta, máscara, rua, tira para tomar uma água. Eu nunca Você tomei uma senta, água na quando chega o rua. negócio, você tira a máscara, fica sem máscara porque você está bebendo.
Não, sim, então, mas e aí você entra no lugar e as pessoas, porque o que eu vejo nos restaurantes é que as pessoas estão comendo, só que vai diminuindo, essa distância entre as pessoas vão diminuindo, não faz. Eu fui pegar um exame no laboratório, tá certo? As pessoas estavam saindo do exame do jejum e indo tomar café. Então, era um bando de gente atrás de um cafezinho que acabou de, num laboratório que é um lugar fechado e tal, tomando café. Mas porque era possível, porque afinal de contas vão tomar café, não pode tomar com máscara. E se elas não tomam café, elas desmaiam, velhinhos saindo do jejum. Como faz, gente? Assim, eu quero um manual. Assim, aí eu quero o manual do manual. Eu estou desorientada nesse sentido, sabe? E É uma e você pena. não é o primeiro, Cuenca, assim, uma porrada de amigos. Minha família, meu amor. Que isso? É Tá uma completamente pena solta. que as pessoas não estejam vendo a parte visual desse, de modo geral, porque quando o João Paulo Cuenca estava falando, a cara de assustada da André deu fuego. E a minha cara séria, né? A Semaiá, né? tipo assim, rindo de boa, assim, mas meio tipo assim, pô, né? Que tiozinho, né? Mas eu aqui Tiazinha pensando, completa. porque, cara, eu vou te falar, eu fui num restaurante cedo, estava vazio e eram poucas pessoas e as pessoas comeram, mas eu não tirei a máscara, cara, eu não comi, sabe? Eu fui ali pela conversa, conversei normal, mas nem um copo d'água eu tomei, eu não tirei a máscara. E aí, João, tem uma coisa maluca, Semanhá, que vai passando o tempo e o restaurante vai enchendo. E aquela distância de mesas ali, que parecia uma coisa lógica, começa a se perverter, porque o garçom já puxa uma mesa mais perto para sua mesa, aí chegam 7 pessoas, e aí, sabe? Mas eu acho que nessa fase de flexibilização isso está ficando claro, né? O distanciamento ele não se sustenta nos Não. bares, restaurantes, assim. Não vai acontecer. Mas eu acho que a gente está chegando nesse momento de vou aqui correr um risco, porque, né, como o João Paulo disse, eu não estou suportando não sentar na esquina de um bar e ver as pessoas andando. Então, estou assumindo esse risco, né? A primeira coisa que eu fiz com a minha vizinha nesses últimos dias foi sentar numa padaria e tomar um café e pedir um pão na chapa. E aí foi muito engraçado, porque eu falei, e aí, o copo chegou, a gente limpa o copo, não limpa Passar álcool gel na beira do copo. só ou não. Mas eu acho que a gente está agora na política do risco e de entender, né? Até que ponto o seu risco significa risco para outras pessoas. Mas acho que é um caminho meio sem volta, porque, né? Vacina tá virando uma lenda, as coisas avançam, mas também não avançam. Então enfim, não sabemos mais como será. Eu queria abrir só um parênteses aqui, com a licença de vocês, senão eu vou parecer um cloroquiner 100%. Eu só quero parecer um pouco cloroquina. É que, assim, eu estou fazendo isso com mais intensidade porque eu não estou vendo meus pais, que eles sim são grupo de risco. Eu ia falar isso agora. E eu estou indo em lugares abertos, assim, restaurante fechado, eu fico nervoso. Não acho agradável, não vou. Estranho, entendeu? viu, João? Eu fui. Tem que ser tipo essa lugar única abertão. Vez, aberto rola. eu fui essa Aberto única rola vez. mais É fácil. estranho, viu, gente? Eu fiquei bem assim, pé E atrás. estou me sentindo uma pessoa, por exemplo, às vezes outro dia eu estava ali no centro, né? Eu chamei o Fabrício, que mora ali do lado. Pô, Fabrício Corsalete, vamos tomar uma cerveja aqui no Xangô comigo, que é o nosso bar, né? Cara, não posso. Aí eu fico me sentindo mal, né? Eu fico me sentindo como um demônio que fica chamando as Tentando pessoas desviar pessoas, né? desviando as pessoas do Eu já correto. recebi vários convites, e aí tem uma coisa que é o seguinte, né? Encontro de quarentenados. Só que daí, os quarentenados estão fazendo encontro com vários quarentenados. E aí, essa É uma relação ela tem que casta. ser, não, tem que ser monogâmica. Essa relação tem que ser monogâmica, entende? Assim, você tem um grupo que você só sai com ele. E se você for traído, você não vai saber que foi traído. Gente, assim, eu tô perdida, entende? Não, porque você Genial. nesse caso pode ser ir na padoca comer uma média com um pau na chapa. Você vai ver. Isso já seria para o seu grupo uma traição tremenda, né? Traiu, mas a Semaia falou uma coisa que eu acho que é tudo agora, assim. O quanto você corre de risco na sua vida, o quanto você está pronto para correr risco. Isso não é agora, eu acho que reflete, deixa isso agudo num momento como esse.
sabe? Assim, eu tenho pensado nisso, né? O quanto eu estou fazendo quase que um risco zero. Eu convivo com pessoas de risco, né? Tem isso assim que não podem pegar essa doença. Então isso pesa muito. Mas é essa relação mesmo, assim, de quanto eu não pago. Tem muita coisa que eu não pago preço. Para muita coisa eu não pago preço. Eu acho que tem uma relação, isso a Semaia disse, eu acho que tem. E aí passou a ser individual, né? Essa relação individual, a gente não tem mais tutela. É totalmente um momento de autonomia individual, bancar a sua escolha. É isso que está no prato. Vocês sabem que nesse Pão de Açúcar aqui perto de casa, que eu e a Morgana, João Paulo Cuenca, chamamos de farinha pura, porque como a gente morava, né, do outro lado do farinha pura, lá no Rio de Janeiro, a gente chama o Pão de Açúcar de farinha pura. Quem não é do Rio de Janeiro não vai entender o que eu estou falando. Mas é caro que nem o farinha pura? Não, que é o Pão de Açúcar, né? Nada na face da terra é caro como farinha pura, né? Nada. E essa questão maluca que eu vi essa semana, vocês não têm ideia. Há pessoas, geralmente jovens, com roupas descoladas, jovens brancos, querendo entrar dentro do supermercado só para ir rapidinho ali comprar alguma coisa. É inacreditável. E eu já vi um sujeito, mais ou menos da minha idade, e duas meninas dentro do mercado com a tal máscara de papel que o Pão de Açúcar dá. Pelo menos foi isso que eu entendi. Só que é uma máscara de papel que não funciona direito, porque ela engata super mal nas orelhas e ela não tapa o nariz em hipótese alguma. Então, para aquelas pessoas circulando com aquela máscara bizarra dentro do Pão de Açúcar, pelo menos foi o que eu entendi. Eu não parei para perguntar para nenhum funcionário. Mas então você vai naturalizando, né, essas mentiras do tipo, eu estou protegido, estou protegendo os outros com essa máscara de papel. E acho que um pouco do que virá pela frente aqui no Brasil será, sabe, tomando isso talvez como uma metáfora, enfim, né, essas máscaras de papel, sobretudo porque nós temos agora final do ano e temos também o Carnaval. A gente já falou várias vezes sobre o Carnaval de 2021. E eu não tenho dúvida que o Carnaval 2021 vai ser Pão de Açúcar e suas máscaras de papel, enfim. Vai ser porque uma quando as loucura. pessoas começam a beber também, elas começam a botar a máscara no queixo, né? Total, João. E aí elas começam, por exemplo, ali lá no Rio, nessas partes perto de bares e tal, porque o correto é o quê? Você anda de máscara o tempo inteiro, sentou na mesa, vai beber, tira a máscara, né? Depois levanta, vai no banheiro, bota a máscara. É assim que tem que fazer. As pessoas entram numa espécie de zona autônoma temporária, e aí elas ficam andando pelos quarteirões dos bares, aí completamente sem máscara. Soltando perdigotos ao léu. Sim. E eu acho que com esse elemento fim do ano e esse elemento carnaval, que eu acho que pelo que estão dizendo vai ser mais para o meio do ano que vem, ou quase no meio, mas a gente tem o verão, né? Eu tava na rua aqui em São Paulo esses dias com esse calor, essas ondas de calor que eu não tô entendendo nada. O pessoal que tá dizendo que não existe aquecimento global, me dá uma ajuda aqui, porque eu tava na rua fazendo uma reportagem com máscara, um sol de rachar o Bizarro. corpo no meio. E eu falei pra Mariana, uma mana que sai pra gravar comigo, eu falei, cara, como vai ser verãozão Brasil máscara? Porque assim, difícil respirar, pessoal. O negócio fica louco, assim, sabe? Então tem esse elemento calorzão também aí, verãozão. Vai ser um super desafio, porque a gente já tá começando a contar essas historinhas, né? Não, tiro aqui, vou ali. Tenho visto cada vez menos gente usando máscara na rua, né? Então, são muitos elementos para a gente levar em consideração aí, em paralelo, esse plano genocida super acontecendo ainda, né? Recebi notícias de pessoas queridas, próximas, que perderam pessoas nessa semana pelo coronavírus. Então, ou seja, as mortes continuam acontecendo, a gente está estafado mentalmente, o verão está chegando, a conta não fecha. E tem outra coisa nessa semana que está muito grave, que eu estou percebendo entre pessoas da minha idade, assim, acima de 50 anos, que você teve a Covid, se curou, e aí ficam as sequelas, né? Irritações no ouvido, no aparelho auditivo, problemas para respirar, incômodos, repercussões aí, rins, sei lá, fígado, sei lá.
Então, tem uma realidade aí que é totalmente negligenciada. E, bom, hoje eu imagino que nós não vamos pegar tão pesado, e talvez a gente não pegue pesado como é a tradição do podcast de modo geral aí, que a nossa querida Ivana Arruda Leite disse que é o podcast mais deprê da web. Porque é uma Porém análise, imperdível. porém Porém imperdível, imperdível. porém imperdível. Mas é isso, minhas caras, meu caro, para onde vamos? Olha, essa pergunta nunca pareceu tão difícil de responder. É, né? Para onde, André cara? Del Fuego, você que é cheia de palpites e previsões. Não, eu vou continuar a falar sobre pertencimento. Outro dia eu estava assisti uma live do Jones Manuel, mais um personagem que surge para a gente aqui fazer as parábolas do personagem. E daí ele estava discutindo exatamente a ideia de que o revolucionário pega em armas. E ele estava tentando desconstruir isso, dizendo que isso é um fetiche, que não é assim que se faz revolução e tudo mais. E aí alguém comentou uma coisa assim ótima, dizendo assim, bom, o Sakamoto e o Torturra, eles dizem que são abertamente reformistas e são mais revolucionários do que quase praticamente todos os outros que se dizem revolucionários, né? E eu fiquei pensando de novo nisso, nas etiquetas, nessa necessidade de pertencimento a algum lugar e de como essas coisas estão muito embaralhadas. Porque, de novo, né, a nuance desapareceu, a nuance sumiu, né? A gente disse que o centro é que sumiu e não a esquerda, né? Eu acho que esse centro moral, do comportamento, tudo isso sumiu também. É verdade. O que eu sinto muito é nessa falta de compreensão, sabe, André, dos caciques, né? Dos homens brancos de esquerda, de centro, de direita. Esses caras, e aí de certa forma, sou um pouco mais jovem, mas posso ser encaixado nessa geração, né? Quer dizer, se tomar aí o espectro de 20 anos, os caras incapazes de fazer uma análise. Eu estava vendo no Bruno Torturra, gente, a conversa que ele teve com o João Pedro Stedley. E o João Pedro Stedley, poxa, o líder do grande MST, que para mim é um movimento mais emblemático, mais importante no Brasil nos últimos anos, tem um arco narrativo incrível, importantíssimo. Ele parecia um tiozinho, assim, bonachão, empresário de boas, né, fazendo análise da conjuntura, dizendo que estava chegando a hora de lapodar, não sei o que ele estava na hora de colher os pêssegos ou sei lá o quê, e falando, não, as pessoas vão se dar conta, a contradição vai chegar, as pessoas vão saber reagir, quando acabar esse auxílio emergencial, as pessoas vão compreender e vão entender o que é importante. E eu só vejo, passou todo esse tempo, e eu só vejo, para voltar para o começo do nosso podcast de hoje, o Bolsonaro nadando de braçada e dando aula de intuição política só comparável a grandes nomes da política brasileira aí, do passado. O cara sabe se mobilizar, sabe, com essas promessas malucas e essas tosquices dele, se manter temporariamente, né? Isso é óbvio. Driblando todas as dificuldades. Então, essa incapacidade assim de encontrar exatamente isso que você fala, André, né? Essa certeza nesse jogo aí, né? Centro, esquerda, oposição, situação. Esse é um momento interessante desse nosso tempo, né? Nada está muito fácil de sintetizar e E, de compreender. novo, o algoritmo está mediando as nossas relações e ele é binário, ele é sim ou não, ele é 0 ou 1. Sim. É ou não é. Então, é impressionante, estamos completamente achatados. Eu acho bom isso, sabe? Estar achatado. Porque isso força, né, a turma a pensar, porque ficamos muito preguiçosos, muito confiantes e cegos, não é, Semaia e João? Porque a gente fecha os olhos para uma realidade que não está boa
há séculos no Brasil, né? Pois é, uma coisa que eu tenho falado nos últimos meses insistentemente, né? O Bolsonaro é como se o Brasil tivesse alinhado os seus chakras. Porque agora tem uma coisa, tem um comando central, entendeu? O Brasil era genocida, e existia um genocídio do jovem negro durante os anos Lula. Existia. Essa polícia fascista, ela agia e matava gente durante os anos Lula. Mas o Lula era legal, e o ministro era o Gil, mas isso estava acontecendo. E a gente, pô, mas olha só, mas está acontecendo. Ah, não, mas peraí, a gente vai resolver isso depois. Entendeu? Existia esse desequilíbrio. Agora não, é um fascista. É um fascista que tem um governador fascista, que tem a polícia fascista e que tem uma prática fascista de extermínio da população. Então, aí eu acho que as pessoas estão mais como se fosse uma ducha fria, entendeu? Demorou, né? Para as pessoas entenderem o que está acontecendo no Brasil, né? Demorou demais. Acho que tem um caráter punitivo aí também, desculpa dizer. Porque essa coisa que aconteceu só aconteceu porque vocês estavam olhando para o outro lado. Sim. Então aí o Brasil meio que parou de poder olhar para o outro lado, né? Essa classe branca que você está falando, de esquerda ou de direita, ela vai ter que olhar para a questão. Então, nesse sentido, tem um lado meu que pensa, e é o que eu estou querendo me apegar a isso, para ser mais curto, a gente tem que passar por isso, sobreviver, tipo, não morrer de depressão, de desespero, continuar se alimentando, dormir 8 horas por dia, tentar transar com uma pessoa que você gosta, se for possível, para ter uma coisa saudável na cabeça e atravessar isso, entendeu? Porque vai passar. E que seja um wake-up call, que seja um momento de despertar, assim, sabe? Eu estou muito esperançoso, Paulo Scott. Olha que maravilha! Porque Somos agora dois. o inimigo está claro, entendeu? Somos Olha dois. ali, ó. É isso. Vamos para a luta. Eu lembro que assim que o Bolsonaro venceu a eleição, eu estava na casa dos meus pais, no Jardim Miriam, né? Eu ainda estava morando lá. Zona Sul aqui de São Paulo, e aí a gente ficou com uma cara da depressão, assim, foi aquela espírito da morte passando. E aí eu lembro que meu pai e minha mãe falaram assim, bom, agora o inimigo tá claro, eu espero que a gente vai morrer muito do nosso povo vai morrer, a gente sabe que o sangue vai escorrer demais, mais do que a gente já viu escorrer, mas eu espero que a gente acorde. E eu acho que esse processo sanguinário, né, tem acontecido, a gente tem visto isso acontecer, mas aí eu volto ao que eu disse no começo, eu tenho acreditado muito nessas micro-revoluções, assim. Eu assisti um documentário, mediei uma mesa com algumas mulheres que fazem parte desse documentário que chama Sementes, Mulheres Pretas no Poder, que fala muito, né, principalmente no Rio de Janeiro, porque o documentário passa no Rio de Janeiro, do número de candidaturas negras que foram eleitas, né, de mulheres negras que foram eleitas no Rio de Janeiro após o assassinato de Marielle Franco, que foi uma mulher negra eleita com muitos votos, não me lembro agora exato, mas foram, se eu não me engano, foi 45 mil votos, algo assim, no Rio de Janeiro, porque ela era uma mulher que circulava na cidade, porque ele era esse corpo que estava conectado com o território dela, porque ela era essa mulher que circulava pelas periferias, pelas favelas do Rio de Janeiro. E eu acho que é isso que tem acontecido, né? As pessoas que sempre circularam nas periferias, as pessoas que não deixaram de fazer as coisas acontecerem na periferia, as pessoas que estão ali, os corpos que têm atravessado essas mortes, que têm atravessado essas ausências, que têm circulado ali, são as pessoas que têm a possibilidade hoje de serem eleitas em cargos que não são de tanto poder assim, mas eu tenho acreditado muito nessa mudança nos corpos que circulam, seja na LESP, seja na LERJ, seja no Congresso Nacional. E não romantizando o que é a política institucional e também não endeusando pessoas, que eu acho que, né, isso não faz bem pra gente tem visto, a gente falou disso hoje, né, essa personificação e esses personagens, mas eu acho que é por aí, né, no filme tem uma imagem que é da Thalíria Petroni chegando no Congresso Nacional, e os olhos dos homens brancos olhando para aquele corpo daquela mulher negra com um turbante, com uma roupa colorida e andando ali, sabe? Os olhos de preconceito, de raiva que ela recebeu ali, sabe? Aqueles olhares que eu acho que a gente tem enfrentado, e são esses olhares que estão muito claros. Mas a gente também está cada vez mais corajoso, e pra gente é poucas agora, entendeu? É tipo, dane-se, a gente já sabe qual que é da parada, tá tudo muito claro.
olha pra gente assim mesmo, que a gente vai olhar de outro jeito, entendeu? Então, eu acho que é isso que tem me dado esperança também. É isso. Foi muito bom reencontrá-las, reencontrá-lo. Podcast de modo geral voltando. Sob os radares, não vai ter muita divulgação. Quem assina, assina, vai ficar sabendo. Vamos manter na base da nossa tranquilidade, que é uma coisa importante também. Eu acho que, de alguma forma, todos nós compreendemos o que aconteceu, o que está acontecendo e as repercussões disso. Está tudo mais visível, de certa forma, hoje. Também tem esse aspecto, não é, André? A gente consegue, pelo menos, entender a dimensão parcial do que acontece em torno de nós, o que não era possível lá em março, quando a gente começou com o podcast. Então, muito obrigado pela presença de vocês, Semayael Oliveira, André Del Fuego e João Paulo Cuenca. Até a próxima.